Agora sim, você está ao vivo, estamos informando. Ó, que bom, não deu a mensagem anterior. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Rosa, agora eu vou enviar o convite. Espero que agora dê certo. É para dar. Convite realizado. Rosita, vamos lá. Rosa também me enviou o convite. Rosa, entrou? Entrou. Oh, meu amor, que dificuldade, hein? Boa noite, Rosita, pois é. você Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? só que você tá paralisada. Deixa eu ver aqui como é que tá Ih, a minha internet. Tá bem. Agora sim, tô te vendo tá aqui. bem? Você tá no Wi-Fi ou tá Tá. no 3G, 4G, sei lá o quanto G? Eu tô no 4G porque o Wi-Fi não tá bom. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Mas estão me ouvindo bem, então? Sim, eu tô escutando bem. Pessoal, Tá, dá um retorno aqui tá para nós. bom. Vocês estão escutando bem? Ok. Rosita, que prazer mais uma vez te reencontrar numa live. Queria Pois apresentar a é, vocês a minha amiga de mais de 20 anos. Mais de 20 anos de amizade, né, Rosita? É linda a nossa sim. amizade e de muita produção, e de muita transferência comum. Essa live de hoje é de um evento que nós fizemos presencialmente em Blumenau, que muitas pessoas pediram para transmitir ao vivo. Isso não foi possível, tá? Então eu propus a Rosa para a gente fazer essa live para retomar, né, o que foi discutido nela, que me parece fundamental nos dias atuais. O título da live de hoje, com a psicanalista Rosa Mariotto, o que se perde e o que se ganha na maternidade, né? A Rosa é psicanalista, analista, membro da Associação Psicanalítica de Curitiba, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, autora dos livros Cuidar, Educar e Prevenir, as funções da creche na subjetivação dos bebês. E como a gente vira gente, as maravilhosas aventuras de Tito e a Piscina Terra da Humanidade, pela editora Inverso, co-organizadora e coautora dos livros Psicanálise e Ações de Prevenção na Primeira Infância, de bebê a sujeito, a metodologia. Peraí que diminuiu aqui. A IRT. metodologia a metodologia IRD nas creches, por uma nova psicopatologia na infância e adolescência, comigo e com o Rinaldo Voltolini, Gênero e Sexualidade da Infância e Adolescência, pela editora Galma, Desmanual para Pais e Avós, a Função dos Excluídos na Educação dos Bolinhos de Carne, ótimo, co-organizadora e coautora do livro Morte e Luto na Infância e Adolescência, Reflexões Psicanalíticas, que eu tive o prazer de contribuir para um artigo, e também de um livro que vai ser lançado agora, já, Psicanálise, Clínica e Cultura, organizado por mim, Rosa Mariotto e Marco Antônio Coutinho Jorge. Rosita, começo com uma pergunta fundamental. Como é que surgiu para você o tema sobre o que se pede e o que se ganha na maternidade? Com você a palavra. Bom, boa noite, pessoal. É realmente muito legal estar aqui com a Michele. Vamos ver se a Michele deixa eu falar. Mas a nossa interlocução sempre é produtiva e por isso que as palavras vão brotando, né, na gente. A ideia desse tema surge em função da minha... Eu estou completando 30 anos de prática clínica com crianças. Então, eu começo na minha clínica e, né, desde a graduação com muito interesse nas crianças e essa é uma especificidade muito, né, da clínica com crianças. Você tem que trabalhar com os pais e, via de regra, trabalhar muito com as mães. Então, quando você se ocupa das crianças, você se ocupa justamente do lugar em que essas crianças, o que o filho ocupa no desejo materno, né? Eu sempre toco esse ponto. Um filho, a gente tem que pensar esse filho, e isso vale aí como uma lição para avaliação clínica, entrevistas preliminares. A criança sempre responde a um ideal, a um desejo e a um gozo. Então, as entrevistas preliminares, elas vão nos servir também para nós podermos situar ou circunscrever com mais precisão
o lugar dessa criança nessas 3 ordens, né? Porque eu estou falando do real, simbólico e imaginário em jogo, né? Então, o tema da maternidade, ele está extremamente presente na clínica com crianças e extremamente presente na clínica de mulheres. Tá? Mulheres que em algum momento se encontram com um desejo de tornarem-se mães, ou se encontram, mulheres que fazem análise e engravidam, é uma experiência muito interessante acompanhar essas mulheres aí nesse processo de engravidamento, durante a gestação, o pós-parto. Então, são temas, e eu acho que tem um outro ponto, Michele, que me fez pensar um pouco sobre isso, que é esse momento nas redes sociais, que essas mães estão utilizando as redes sociais para expressar, né, algo da experiência da maternidade hoje, né, coisa que a gente não tinha. Esse tornar público, porque aí a rede social é isso, né? Ela torna público algo que é do privado, que é o exercício da maternidade. O exercício da maternidade, ele permanecia encerrado nas 4 paredes da casa, né? Ou da família, vamos pensar assim. E as redes sociais expuseram em carne viva essas experiências aí, e que me chamam a atenção que essas narrativas expostas, né, nas redes sociais têm muita relação com uma cota de sofrimento no exercício dessa maternidade. Né? De sofrimento, mas também de gozo, né? Sim, isso. Então, aí quando a gente vai falar entre o que se perde e o que se ganha, ou seja, se tornar-se mãe seria, a princípio, uma resposta a um desejo, então eu iria ganhar a possibilidade, né, de responder a um desejo, de realizá-lo, na medida em que ele não se satisfaz, mas é possível colocá-lo, né, no real, realizá-lo. Ao mesmo tempo que isso que se ganha, esse filho, há uma série de elementos que a gente pode pensar em torno de uma perda. Né? Eu posso até condensar toda essa live dizendo assim, né? Ou um filho entra como uma suplência fálica, né? E por isso é isso que a gente ganha, essa suplência fálica, ao mesmo tempo que esse filho faz com que a mulher se trombe com a castração. E aí ela vai se encontrar com essas perdas necessárias. Rosita, eu acho que é importante, muito importante, a tua observação, que até então as mulheres, eles amam a maternidade em um espaço privado, mas, a partir dos últimos tempos, de uma maneira muito solitária. Muito solitária, portanto, muito desamparadas no exercício da maternidade. Acho que essa live também tem uma importância fundamental para a gente discutir um pouco o que você tem escutado na clínica dessas mães, tá, em relação à maternidade, na verdade, dessas mulheres em relação à maternidade, e o que você tem lido nas redes sociais que te chamou a atenção. Acho que é importante saber por quê, Rosa. Sim. Porque as mães ficam muitas vezes, tão desamparadas, porque, na verdade, num outro momento da história, você tinha a vizinha, a comadre, a avó, e tarará. Eu nunca me esqueço de uma cena da minha infância, em que a minha mãe, e era a época que a gente apanhava de Havaianas à torta direito. Eu vim, Rosa, cortou um pouquinho o teu sinal. Você está me escutando? E vamos ver se a Rosa travou para todos, pessoal. Acho que ela está escutando, espero que sim. E eu lembro que para mim está travado. Será que é a minha internet? Pessoal, podem me dar um retorno aqui? Travou um pouquinho. Rosa, você está travada para mim? Não sei se você está escutando. Deixa eu ver como é que está a internet aqui. Rosa, travou. Rosa, você está travada. Travou. Rosa, você travou. Tenta, Rosa, tenta sair, entrar ou conectar o Wi-Fi.
Só a Rosa travou. Pessoal, vamos aguardar. Rosa, a minha sugestão, você sai e entra de novo. Qualquer coisa a gente reinicia a live de novo. Rosa, você tem a opção de sair e entrar novamente na live, Rosa. Tenta fazer isso. Tá travado o da Rosa, né? O meu não, né? Ela diz que está escutando, só que ela tá travada para mim. Travou. Rosa, você tá travada para todos. Você tá paralisada, ninguém consegue te escutar. Tenta falar alguma coisa. Você tá travada, é minha sugestão, Rosa, que você saia e entre novamente. Você consegue sair e entrar? Eu sei que o meu não. Eu vou tentar reenviar o convite, mas ela precisa sair antes. Rosita, estamos... Sim, vocês estão me ouvindo, mas a Rosa, ela tá travada para mim. A Rosa tá travada para vocês também? Tá. Rosa, o meu não. Sim, pessoal, mas a live não é só eu. A minha convidada é a Rosa. Qualquer coisa, eu encerro a live e a gente reinicia, infelizmente. Rosa, você precisa sair e entrar novamente. Vamos lá. Ver se a Rosa consegue fazer isso. Ela segue aqui presente. Saiu, perfeito. Ela enviou o convite para entrar. Aceitar. Ok. Rosa vai entrar agora. Rosa sai e entra de novo. Perfeito. Vou reencaminhar, aceitar. Ok. Rosita, vamos lá. Aguardando a sua entrada. Vou reencaminhar. A Rosa entrou. Entrou. Vamos lá. Voltou, Rosa. Rosa, minha sugestão, tenta conectar no Wi-Fi. O 4G tá travando direto o teu. Você consegue falar? Rosa? Tenta conectar no Wi-Fi. Tá travada, você tá travada, Rosa. O 4G não tá operando. Travou novamente, Rosa. Ver se você consegue conectar no Wi-Fi ou mudar de local perto do Wi-Fi. Pessoal, peço perdão a todos, isso costuma acontecer sim. Eu sempre aconselho a não entrar com o 4G, que não funciona bem, infelizmente. Então, Rosa, minha sugestão, sai, tenta conectar no Wi-Fi. O 4G, às vezes, dependendo de questões tecnológicas, não funciona bem. Bom, para quem está chegando agora, vou reenviar o convite para a Rosa. Vamos lá. Convidei. Para quem está chegando agora, eu fiz uma pergunta à Rosa sobre isso, conecta no Wi-Fi. Vamos aguardar, a gente aguarda, Rosa. A gente ama, aguarda. A gente vai. Eu vou batendo papo com o pessoal aqui. Então, para quem está chegando agora, pessoal, a gente estava justamente falando. Enviou o convite. Vamos lá. Vamos lá. Rosa. Eu vou aceitar o convite. Aceitei o convite. Mas isso dá mais emoção, viu? Aceitei o convite, Rosa. Vamos ver se vai agora. Ainda não há perguntas. Vamos lá. Vamos reenviar o convite para Rosa. Rosa, o convite enviado. Tenta me reencaminhar o convite. Gente, tá engraçada a live de hoje. Mas a gente estava falando, a Rosa estava falando um pouco. A Rosa pediu para participar de novo. Aceitei, Rosa. A princípio é para dar certo. Aceitei. Último caso, a gente reinicia a live, gente, não há problema nenhum. Rosita entrou. Rosita, ainda impactado com a sua fala na pós em Curitiba. Que bom. Tá. Então, deixa eu... Todo mundo está me ouvindo? Agora sim. Entendi. Tá, então eu vou responder a pergunta... Você conseguiu me escutar? Porque você travou para mim. Consegui. Não, mas eu consegui te escutar. Tá. Então, assim, acho que tem um ponto interessante que você toca, Michele, que no momento em que há uma cientificização do exercício da maternidade,
acho que existem dois pontos. Primeiro, essa cientificização do exercício da maternidade, em que o saber que era transmitido geracionalmente ou, né, socialmente, as comadres e a família, esse saber ele acaba sendo destituído pelo conhecimento, pelo saber da ciência. Então, aquilo que se transmitia sobre o saber ser mãe... Cortou um pouquinho, acaba sendo lido. Rosa? Você está travando de novo, Rosa. Você não consegue entrar pelo Wi-Fi. Pessoal, falava nas Havaianas. Eu falava nas Havaianas, é verdade. Rosa! O que... Não tem uma outra rede do vizinho? Rosa, tá travando direto. Para vocês também, pessoal, só me dá um retorno. Porque para mim, aqui o meu parece normal. Rosa? Ela saiu. Isso, eu falava da Havaiana, que quando eu era criança, fui criada, né, a moda Havaianas, que era, a mãe pegava a Havaiana na mão e dizia, olha, e vamos lá. Travou, a Rosa saiu, vou reenviar o convite para ela. Eu espero que ela tente conectar com algum Wi-Fi, porque não está funcionando direito, pessoal, o 4G dela, tá? Sim, eu sei, pessoal. Então, mas aí o que eu falava é que eu via a cena, né? Rosa. Olha aí meu pé. Agora como é que eu faço? Eu vim pro quarto. Estou no meu quarto aqui. Que eu acho que o meu Wi-Fi no quarto é melhor do que na sala. Perfeito. Pessoal, uma live íntima hoje. Isso, apareceu até meu pé aqui. Pessoal, o nome da live de hoje é Na Cama com Rosita. Exato, exata. Rosita, então tá, eu falava, e aí, essa cena, tá. A mãe a mãe varria a gente pra fora de casa. Isso, tá? Então, e aí eu ia... Vai lá. Eu estava falando dessa cientificização que acaba destituindo o saber familiar e o saber do entorno, esse saber das mulheres mães que são transmitidas geracionalmente. Isso vai perdendo o valor. À medida que isso perde o valor, o exercício da maternidade, ao se amparar na ciência, se torna solitário. Tá? Certo. Se torna solitário. Junto a isso, a gente tem um fenômeno social de diminuição da família, ou seja, o núcleo familiar, né, o famoso núcleo familiar, torna-se muito diminuto. Então, aquelas famílias coletivas em que várias mulheres cuidavam, né, de uma mesma criança, é preciso uma tribo para educar uma criança, não existe mais também. Então, eu acho que existem esses dois elementos que vai fazendo com que a mulher que se torna mãe exerça essa maternidade de um modo solitário. E aí as redes sociais, elas servem para aproximar essas solidões, né, solidões maternas, essas mães sozinhas. Agora, Rosa, uma questão importante, porque o que eu tenho escutado na clínica, apesar, né, de hoje as mães estarem solitárias e desamparadas no exercício da maternidade, né, tem algo aí também que, de uma certa repetição geracional, né, entre as mulheres, porque eu acho que tem algo importante, né, na medida que é um pouco o que se repete aí nas histórias familiares dessas mulheres, porque eu estou pensando um pouco, né, dos nãos ditos dentro de uma família. Queria discutir um pouco sobre isso, Rosa.
Uhum. Bom, aí era a segunda parte da tua pergunta, o que eu tenho escutado, né, Isso. clinicamente falando. Então, do ponto de vista de mães que têm seus filhos, né, em análise comigo, eu tenho escutado muita dificuldade dessas mães verem na maternidade, principalmente no laço com os seus filhos, uma cota de prazer. Isso que você disse lá no início, né, a relação do sofrimento e do gozo. Então, a maternidade tornou-se algo muito sofrido e pouco prazeroso, mas é um sofrimento que traz algum nível de satisfação. E aí a gente entra nessa ideia de gozo, né? A gente se aproxima um pouco isso. Então, desse ponto de vista, e me chama muito a atenção, a mãe só se queixa. E às vezes eu invariavelmente pergunto, mas em que momento vocês se divertem? Em que momentos ser mãe dessa criança, desse menino, dessa menina é prazeroso, né? Esse encontro prazeroso tem se tornado raro. Esse é um ponto que eu escuto bastante, existem outros pontos, né? Isso Não, que mas você tem se falava tornado, mais uma pergunta, alguma vez ele existiu? Porque a marca na história da maternidade é a marca do sacrifício. do sacrifício. A maternidade pelo sacrifício é um traço, desde Adão e Eva, né? A Eva, ao ela ser expulsa do paraíso, tem como castigo tornar-se mãe, né? A Claro. maternidade, que não será sem sofrimento. Está lá nas escrituras, né? Que não será sem sofrimento. Então, existe um elemento cultural muito forte que eleva a maternidade ao status de sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que ter um filho é da ordem de uma suplência fálica, poderia haver, né? Então aí eu penso nas redes sociais. Tem alguma coisa aí, Michele, que me chama a atenção das redes sociais como uma espécie de contágio gozoso dessas Aham. redes. Há um contágio, é contagiante você começar a falar sobre a sua maternidade desde o ponto de vista da dor e do sofrimento, e não de algo que você está ganhando. Né? Porque se você olhar friamente nas redes, a maternidade é muito mais o ponto de vista daquilo que você está perdendo, ao invés daquilo que você está ganhando. É Agora, evidente que uma mulher Rosa, perde. agora, Rosa, uma pergunta. Isso que aparece, né, de um excesso das mulheres falando da sua maternidade, seja pela via do gozo, seja pela via do sofrimento, seja postando foto dos filhos nas redes sociais, falando do quanto foi difícil essa história, como isso também não tem a ver, né, com esse excesso que aparece, também não tem a ver com uma tentativa de neutralizar o quanto essa mãe se sente culpada por não sentir a altura do que ela supõe que deveria ser, porque eu acho que aí tem um ponto importante, que a Benaim, a Michele Benaim, no livro Ambivalência, né, sobre a ambivalência materna, vai tratar quando essa ambivalência não é reconhecida. A mulher, a mãe negada como mulher, que é um texto super importante, né? Que são pais que cada vez mais empurram a mãe para a criança e a criança para a mãe, né? Me parece que tem algo importante de um certo curto-circuito que se monta atualmente. Eu queria discutir um pouco sobre isso, de uma ambivalência que não pode ser reconhecida, do tipo assim, Isso. cara, eu amo ser mãe, mas é um saco em determinados Saco. momentos, em determinados momentos tenho vontade de jogar pela janela, vontade de mandar tomar no cu e é ponto, e era isso. Mas é como se isso ficasse da ordem de um não dito e, portanto, aparece como um excesso de amor, excesso de grude corporal, excesso de gozo, excesso de cuidado, excesso de preocupação e zelo e por aí, vida fora. Queria discutir um pouco sobre isso. Sim, sim, é muito importante até na nossa fala lá, né, em Blumenau, eu fiz questão de não encerrar sem antes falar sobre essa problemática da ambivalência, porque a ambivalência, toda relação afetiva é ambivalente, né? Uma coisa, é uma lição tão básica
que Freud nos ensinou e qualquer psicologia que se diga que razoável. Lacan, a agressividade em psicanálise trabalha magistralmente. Exato, mas então, toda relação afetiva é ambivalente. Agora, nos anos 60, principalmente a partir dos anos 60, com o psicologismo entrando de sola nas casas, né, produziu essa ideia de que é preciso educar uma criança para ela ser feliz. E educar uma criança para ela ser feliz é não traumatizá-la. Claro. Existiam até propagandas, né, de venda de produtos para crianças que, olha, mãe, se você não comprar, eu vou ficar traumatizado. Essa ideia de que o trauma, ele é essencialmente ou unicamente maléfico. E o Melman fala isso. Existem dois tipos de trauma, né? O trauma, sim, que é maléfico, porque deixa a criança em desamparo, em objetalização, mas, né, o trauma benéfico, porque todo ato educativo é traumático, na medida em que incita a criança a sair desse funcionamento do princípio do prazer e ter que se submeter ao princípio da realidade. Então, nesse sentido, com esse psicologismo de que a criança precisa ser feliz o tempo todo, os pais acabam entendendo que frustrar uma criança, né, é algo maléfico, tá? Então, e aí as mães entram nesse circuito, né, de que se elas são insuficientes para fazerem seus filhos felizes, elas então são responsáveis no sentido de uma culpa que as paralisa, né? Então elas fazem tudo. E mesmo assim a criança se queixa dela, né? Isso é uma coisa que a gente escuta, mas eu faço tudo por essa criança, por esse piá, e ele continua... Enquanto você fizer tudo, né? Essa insuficiência vai aparecer e até o momento em que essa ideia, né, as crianças, um comentário que eu falo sempre, né? A criança fala assim, você não me deu isso, eu não gosto mais de você. A mãe pode dizer, pois é, tudo bem, pode não gostar, eu continuo gostando de você, né? Ou eu não vou ser mais seu amigo ou sua amiga. Tudo bem, mãe não é amiga, mãe é mãe. Aliás, isso é uma questão interessante, Michele, costurando. Essa ideia de que mãe é uma função, não é uma pessoa. O problema é que as crianças não sabem disso. Não combinaram com os Beck Russo de que mãe não é pessoa, é função. Mas há um momento, e esse é o momento crucial na vida de uma criança, em que a mãe deve presentear o seu filho, fazê-lo constatar de que ela não é uma mãe. Ela é uma mulher que assumiu a função materna. E quando a mãe presenteia o filho, quando a mãe presenteia o filho com a sua feminilidade, aí faz-se um giro. Aí a mãe normalmente se desobriga dessa posição de tudo realizar, tudo dar, tudo satisfazer. Não, é magistral o que você diz, porque não é só a mãe que se liberta, mas ela também liberta o filho. De ter que, de alguma maneira, dar conta, né, de ser o objeto que vai tamponar a mamãe. Queria te fazer uma pergunta a respeito disso. Rosa, eu adoro te escutar, sabia? Muito. Tem algo Tô com bochecha vermelha aqui, ó. Então. Na cama com Rosita, meu amor. Não, eu estava suando aqui, procurando um lugar na minha casa para essa porra desse Wi-Fi funcionar, né? Esse é o encontro com a castração virtual. Rosita, vamos lá. Eu lembrei do livro do Leclerc, Mata-se uma Criança. Em que ele diz, na medida em que os pais estão impossibilitados de fazer um luto da criança ideal que eles não foram e dos pais que não tiveram, uma criança morre na realidade. Frase literal que está no livro. Morre em vários sentidos. Queria discutir um pouco sobre isso, porque cada vez mais, quando se aponta, e a gente
A gente fez disciplina juntas na USP, com o Leandrito, lembra? Infância e ilusões psicopedagógicas, a gente falava Sim. muito, quer dizer, quanto mais está inflacionado esse imaginário psicopedagógico que alimenta essa fantasia de que seria possível pais adequados a uma criança, Uhum. mais a dimensão educativa, de alguma maneira, ela se esmaece aí na cena, percebe? Uhum. Porque eles se desautorizam, porque na verdade, quer dizer, se eles desautorizam, quem educa? Uhum. Ou seja, se Uhum. eles fazem em nome de algum outro saber que não o deles, da sua própria história, percebe? Queria escutar um pouco sobre isso, Rosita. Uhum. Acho que tem vários pontos, né? Mas Sim, um claro. que eu fisgo aí é essa ideia de uma certa. Então, eu falei da insuficiência materna que joga a uma impotência parental, Eu ia né? falar isso agora. É. Essa impotência parental que, então, sidera o funcionamento familiar. Porque, veja, aí é uma questão, né, importante no sentido da gente relembrar o que é educar desde o ponto de vista psicanalítico, que Perfeito. nada tem a ver com escolarizar ou pedagogizar. Educar, como diria Leandro de La Jonquière, que muito nos ensinou e nos transmitiu, é marcar a criança com as empresas, né, da vida, permitindo que essa criança possa, então, ir ao mundo. Educar é civilizar, né? Claro. Usando a expressão bem freudiana. Civilizar é presentear a criança com a castração, né? Uhum. Agora, se os pais são capazes de fazer isso, é porque eles vivem diariamente a sua, ou revivem a sua própria castração. E por isso que resulta difícil na nossa atualidade o Claro. exercício da maternidade ou da Da parentalidade. parentalidade, claro. E isso, de modo geral, aí, da família, né? Mas da maternidade, como a gente está se referindo, circunscrevendo mais. Mas resta difícil porque a cada ato educativo, a cada encrenca que uma mãe tem com o seu filho, isso a recoloca no seu próprio processo de ter se encontrado com a castração enquanto filha. Então Uhum. você falava da transmissão geracional, Claro. aquilo, né? Muitas mães falam: eu não vou ser a mãe que eu tive. E se pegam fazendo exatamente Somente a como mesmíssima mesma coisa. coisa, jogando a Havaiana, né? Mas morrendo de culpa, porque nossas mães, quando Claro. jogavam a Havaiana, a gente não tinham tanta culpa. Eu acho que tem essa. Não, minha Por mãe não quê? jogava, não. Ela segurava firme e batia. E batia e depois assim, é para o seu bem. Né? Ninguém Claro. aqui está fazendo, que fique claro e público, gente, ninguém aqui está fazendo apologia a meter a Havaiana Não! nas crianças, tá? O que a gente quer dizer é que hoje Até em porque, não, dia, só deixa eu marcar. Era um saber, era algo compartilhado entre todos os pais da época. Não era eu que apanhei, não sim, fui eu. Era sim, eu e todo mundo da minha idade. isso, exatamente. Mas o que a gente quer dizer é que hoje há uma certa fragilidade em se autorizar a produzir o ato educativo, Mas, né? Rosa, eu acho que é importante isso que você salientou da Havaiana. Porque Eu, as eu tenho mães quase que também. pedir desculpa para o meu filho que eu estou educando a criatura. Rosa, porque eu acho que também a Havaiana entrava como um recurso que essa mulher que estava tão desamparada, tão desesperada, porque veja, tô relembrando uma cena do filme As Horas. Acho que é do segundo Aham, episódio, que o cara vem para trabalhar e a mãe desamparada com esse filho e não sabe o que fazer. Então eu lembro que eu via as mulheres daquela época, as do Lares, que era a grande maioria, vão lembrar, divórcio começou em 77. Os primeiros cursos de graduação do Brasil começaram em 64, 65, 66, 67. Isso é muitíssimo recente. As mulheres irem para o mercado de trabalho. sim. Muito recente. Então, as mulheres ficavam sobrecarregadas com a casa, os cuidados com o marido, cuidados com os filhos. Ou seja, sem Havaianas não funcionava. Porque como é que essa Uhum. mulher
E aí tinha 3, 4, 5, 6. Minha avó teve 14 filhos. Ia dar conta desse povo todo. É humanamente impossível, Rosa, percebe? Então, sabe quais são as havaianas da atualidade? Perfeito. Pessoal, sabe qual é a havaiana da atualidade? As telas. As telas, perfeito. As telas são as nossas havaianas, porque as havaianas também indicavam, né, ou seja, uma fragilidade, uma dificuldade de o tempo todo exercerem a maternidade, né? Hoje as telas servem para que os pais possam se retirar do exercício dessa parentalidade. Por um lado é interessante. Não, mas com a ilusão de que deixou o filho feliz. Isso, que ele tá deixou o filho feliz e ele vai ser bem educado porque é vídeo educativo. Outra coisa, gente, lamento informar vocês que não existe vídeo educativo nem brinquedo educativo, tá? Educativo é o humano, é o laço com o outro. Educativo é a palavra que forja, que marca o corpo da criança. Tela não marca o corpo da criança, brinquedo que liga e desliga sozinho e que não incita a criança a produzir e criar, também não contribui, né? Então, educativo é esse encontro com o humano que é sempre desastroso e desastrado. Mas vamos lá, agora, câmeras falando. Tem um ponto fundamental que a Hannah Arendt introduz, da impossibilidade de iguais se educarem. Para uma educação se tornar possível, você tem minimamente a necessidade de estar colocada uma diferença geracional que tem a ver com o que Lacan, na sua virada estruturalista, porque lembrando que os complexos ele falava em imago, materna e paterna, e depois ele vira para o conceito de função simbólica que vai dar origem aos conceitos de função materna e paterna. Agora vamos lá. O que a gente tem escutado na clínica, Rosa? Que nas casas hoje as camas são intercambiáveis, os lugares são intercambiáveis, e eu ousaria dizer que a família tem funcionado à moda Senhor das Moscas. Uma pequena fratria, onde... E aí nisso entra a lambança, né, do apagamento da diferença geracional e uma certa rivalidade entre pais e filhos, que na verdade desapareceram tanto como pais quanto como filhos. Roupas intercambiáveis, camas intercambiáveis, objetos intercambiáveis. É nosso, é quase uma pequena comunidade. Então, nesse sentido, eu queria discutir um pouco, porque um filme que eu gosto muito... que é o filme do Polanski, Deus da Carnificina, que ele vai apontar um pouco isso, que são pais que vão discutir uma situação escolar de filhos, né, e saem no soco. Ou seja, eu acho que tem uma pergunta aí, Rosita, onde estão os adultos hoje? Né? Porque eu acho que de alguma maneira, e também onde estão os filhos. Porque na medida que desaparecem os pais, os filhos também desaparecem, a gente está num bando de iguais. Queria escutar um pouco sobre isso, me parece... A Maria Rita Kell também, né, vai falar sobre essa questão da fratria, né? Acho que você Função Fraterna é o nome do livro, né? Isso, Função Fraterna. E você toca nesse filme, que é um livro, né, que é ganhador de Nobel, que é O Senhor das Moscas. Eu lembro que eu tenho um artigo que se sustentou no Senhor das Moscas, e acho que é muito atual esse livro e esse estado de coisas aí, porque você realmente reconhece hoje um apagamento da fronteira entre a condição adulta e a condição de criança, onde todos eles querem se encontrar na condição adolescente. Perfeito. Isso, então nós temos pais e crianças que se colocam nessa simetria adolescente, e por isso que saem no tapa, no soco, né, no berro, no grito. E nesse momento em que há esse apagamento, a criança, que ainda não é adolescente, tampouco adulto, ela é convidada a ter que se autoeducar.
E criança não é que nem forno, autolimpante, autoeducante. Ai, mas eu tenho um exemplo clínico para te Pois dar. é. E isso leva a criança, então, a um desamparo e à tirania. Rosa, eu recebi uma menina de 4 anos no consultório com uma crise. Ela botava a mãozinha na cintura e dizia assim, eu não sei em qual turno eu vou estudar. E eu pergunto para ela, mas cabe a você definir. Uhum. Ela, 4 anos de idade, Rosa, percebe? Porque eu acho que tu faz um apontamento lindíssimo. Que essa bacanez dos pais, né, de serem iguais, entenderem os filhos, o que lança os filhos num desamparo absurdo. Absurdo. Uhum. E me parece que esses filhos também tentam restaurar esses pais indo para a escola, não aprendendo, não dando conta das suas coisas e demandando o tempo inteiro pai, mãe, pai. E aí os pais se veem com um filho que é incapaz, que se torna incapaz, porque na verdade é um filho que não consegue ir, porque na verdade não tem uma figura de autoridade sustentada, e ele fica num eterno retorno tentando reinstaurar esse lugar que ele não encontra. Isso. Eu vou citar um exemplo da minha clínica de há muitos anos atrás, né? Uma mãe me procura de um menino de 5 anos e ela me procura porque esse menino não queria ir mais à escola. E a gente conversando, e ela dizia assim, uma dada hora ela disse para mim, porque ele não sai de casa se não pentear o cabelo. Não sei por que a conversa girou para aí. E eu falei, puxa, que interessante, ele não sai de casa se não pentear o cabelo, mas não vai à escola. Como se a palavra dela não tivesse peso suficiente de levá-lo à escola. Bem, eu vou resumir a situação. Um dia eu convido o pai, então, para estar junto na sessão, a mãe e o pai. O pai olha para mim e diz assim, então você é a bruxa de plantão. E aí ele me conta, né, que a mãe quando ia, porque eu nunca vi essa criança, eu só trabalhei com a mãe. A mãe, quando vinha conversar comigo, eu dizia para ela, quando você voltar para casa, você vai levar seu filho para dormir e você vai contar o que a gente conversou sobre ele. E aí, ele quando chega, não, para o menino. Você vai levar o menino para dormir e vai conversar com ele sobre o que a gente conversou. Antes de dormir. Isso, perfeito. Exato. Então, quando o pai chega, ele diz, você é a bruxa, por quê? Porque cada vez que a mãe ia lá conversar com o menino, eu não quero mais que você vá nessa mulher, eu não quero mais. E aí o pai me diz, você é a bruxa de plantão. Surtava. Perfeito. E aí eu digo para o pai, eu falei, pois é, quando as crianças não encontram bruxas em casas, às vezes os pais têm que contratar uma. Eu corri um risco, porque poderia ser, né, levar uma surra, mas teve um bom desfecho. Esse é um exemplo muito contemporâneo, no sentido dessa dificuldade, disso que a gente está falando, dessa dificuldade de que os pais possam entender que esse exercício da maternidade e parentalidade é o exercício de algo feio, sujo e malvado. Rosita, mas veja, esse exemplo ele é ímpar, tá? Por quê? Porque primeiro ela tinha um marido em casa, certo? Que não estava cumprindo a função terceiro. E a função terceira, é preciso lembrar, que é o quê? Convocar essa mulher a estar aí, essa mãe a estar aí como mulher. Perfeito? Agora, acho que tem algo importante, né? O que você acha que tem acontecido primeiro? Né? Nas conjugalidades, estou lembrando do livro do Felipe Julián, Abandonarás teu pai e tua mãe. Lembra que é um livro antigo, mas me parece um livro importante, que inclusive o Rinaldo vai retomar essa ideia, né? no Crianças Públicas, nos adultos privados, crianças públicas, porque na verdade, o que o Juliano no livro vai sustentar? A conjugalidade é privada. Isso, mas a parentalidade é pública. É pública, né? Isso, você tinha comentado sobre essa questão da cama, do partilhamento, então,
Isso é um porque ponto... eu acho que a pergunta aí também é qual é a diferença da Rosa entrar como terceiro. Veja, pessoal, a Rosa tem um laço importante que eu gosto muito. Veja, na medida em que a família é o que tem para hoje, não cumpre, ela vai discutir isso em relação à creche, em relação à escola. Quer dizer, um jeito a gente tem que dar. Alguém tem que entrar como terceiro nessa porra toda. O problema é quando a mãe recusa a entrada de um terceiro. Aí fudeu Isso. tudo. Né? Mas eu queria discutir um pouco sobre isso. Alguém me chamou aí de Malévola Rosa, depois desse meu exemplo da bruxa. É nesse sentido, quer dizer, às vezes é o analista que vai fazer operar o terceiro. Ele vai encarnar um pouco o terceiro justamente para que o terceiro se faça operar e a gente se retirar. Então, por exemplo, só terminando esse caso, né? É isso, eu fiz pouquíssimas sessões com essa mãe e com esse pai, e isso teve um resultado muito interessante. Poderia não ter, mas é a posse, o manejo e o estilo da gente, né? Então, essa questão da entrada, então quando você falava, né, de uma família fraterna, onde há a abolição das diferenças de geração, de posição, abolição das diferenças discursivas, tá? Você coloca em questão o exercício da função paterna, que não necessariamente é exercido pelo pai que está ali na casa, né? Mas função, lembrem, né? É uma função de discurso. Quer dizer, o que faz com que essa mãe não engula esta criança, não seja uma mãe devoradora, né? E que ela não exerça uma maternidade devastadora. Perfeito. Devastando, né, a subjetividade do filho, né? Então, a única possibilidade é a entrada desse terceiro, que às vezes é feita por nós, né, Michele? Tá, então, e que a gente permite que isso oxigene. Claro, mas isso eu queria te perguntar. E se tu entrasse numa de atender a criança? Veja, eu queria comentar isso contigo porque eu achei ímpar a tua escuta, Rosa, e eu te admiro profundamente como analista, tu sabe disso. Tu fez uma escuta fantástica. Porque tu faz uma escuta do quê? Do lugar que essa criança está ocupada, está colocado na fantasmática parental, fundamentalmente para essa mulher, e tu diz, bom, vou te escutar. Não toma a criança em atendimento. Isso. Tá? Aqui em São Paulo, que eu tô morando aqui, escuto muito isso. Tomar a criança em atendimento, os pais, ficam desamparados, a ver navios. Não sei o que acontece aqui, mas eu acho curioso, né, que não se trabalhe com os pais, ou muitas vezes segue atendendo a criança, eu trabalho com os pais, fica vendo navios. Que efeito tu acha que produziria no destino das crianças? Porque é uma questão de destino também, jogo. Né, se tu tomasse essa criança em atendimento? Bom, não sei, né? Porque não fiz essa escolha. Mas, claro, entendo. A possibilidade da gente poder escutar os pais com precisão, com uma escuta atenta, às vezes nos ajuda, até mesmo se caso formos atender a criança, mas você dá lugar, ou seja, né? Isso o Gabriel Balbô, num texto, olha, dos anos 90, eu acho, falava isso, que ele tratava a demanda dos pais como uma não demanda. E ele começou a disseminar essa ideia naquela época da gente começar a escutar mais os pais, justamente porque estava havendo um movimento na psicanálise de exclusão dos pais no atendimento de crianças, ainda que François Doutor e Maud Manoni trouxeram isso. Então ele resgata no sentido de pensar assim, que na verdade o que os pais nos demandam, e isso toca em tudo que a gente está falando, eles nos demandam que nós os ajudemos a recolocá-los nessa posição de autoridade. Claro, perfeito. Perfeito. Então, é por isso que a gente trabalha com os pais, para ajudá-los a recolocar, porque a gente tem que entender o sofrimento deles muito legitimamente. A gente não pode ser preconceituoso e dizer assim, esses pais não contrário. Rosa, eu tô lembrando
do livro da Manonia, Criança Retardada de Sua Mãe. Isso. Que no início ela vai contar o que essa mãe busca. Muitas vezes alguém que a escute e possa, de alguma maneira, devolver a ela, fazer uma escuta do que a faz sofrer. Assim como o caso do Dominique, La Même Chose. Percebe? Porque eu acho que tem algo aí. Né? Porque, veja, como eu trabalho muito a questão da medicalização, e tu sabe, quando muitas vezes a gente toma a criança em atendimento, a gente confirma para os pais que o problema é a criança, porque aí, lembrando aqui o leite de Procrúcio, a criança não está à altura do ideal. E se a criança não está à altura do ideal, recorre a um profissional que a devolva à altura do ideal na ilusão de que vai ficar tudo bem. Quando, na verdade, do que se trata aí? De poder fazer uma escuta do que está em jogo aí. Exatamente. Eu acho que tem um ponto, alguns pontos, assim, até mesmo de manejo. Primeiro, essa ideia que quando os pais nos procuram e começam a falar sobre seu sofrimento, a gente deve encaminhar. Encaminhar não é entregar um cartãozinho, um contato de WhatsApp de um colega nosso. Encaminhar é justamente permitir que nessas conversas e nessa escuta, algo de uma inquietação se produza para além do exercício da maternidade. Porque nós não encaminhamos mãe, nós encaminhamos sujeitos para análise. A gente não encaminha a mãe. Mãe é a clínica com crianças que se ocupa de mãe. A clínica de adultos se ocupa de sujeitos, né? Nesse sentido. Então, às vezes, essa é a nossa tarefa. Acolher esse sofrimento, legitimar esse sofrimento, relançar essa possibilidade das mães, dos pais, né? Da família, resgatar essa posição de autoridade e dizer que é isso mesmo. Olha, é isso mesmo. E lembrar aos pais uma coisa muito importante, eu lembro que numa conversa com a Julieta Jerusalinski, ela falou assim, nossa, Rosa, é isso mesmo. Lembrar aos pais que essas crianças vão crescer. Claro! E eles passaram a vida orbitando em torno das criaturas, porque a criatura vai embora. Você vai fazer o que na sua vida? Exato. Então... nós, às vezes, somos os terceiros, alguém perguntou aqui, né? Por que eu contava por que a mãe tinha que contar para o filho a conversa comigo? Isso, para fazer a função de terceiro, não só para o filho, mas para a mãe. E para que o pai, né, já que era uma família configurada, havia um pai, que eu fazia uma aposta que poderia fazer girar algo aí em torno da autoridade. É isso, a gente fazer essa função de um grande outro que os coloca numa questão. Mas aí é que está, edipicamente, veja, a autoridade do pai também passa pela sua potência de comer a mãe. Ou seja, percebe? O pai não come a mãe, é um homem que come a mulher. Percebe? Não, eu estou falando do ponto de vista da criança. Então, do ponto de vista da criança... Calma, Rosita, deixa eu acabar. Do ponto de vista da criança, veja, esse, que é um terceiro, que de alguma maneira é um usurpador de mamãe, por isso que a criança rivaliza com ele, né? Na verdade, tem uma pergunta que se coloca para a criança, quer dizer, o que ele tem que ele consegue ficar numa cena em que a criança fica excluída? Primeira questão. Sim. Porque eu tô retomando que Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss vai salientar, ele é categórico, canta bem, salienta isso. O que produz a interdição do incesto é justamente o sexual. Percebe? Não, essa história é o trabalho, não é a mesma coisa, gente. Desculpa. Não é. Não é a mesma coisa. Não, exatamente. E esse é o ponto. Você é lenga-lenga de psicanalista que não quer se implicar com a sua clínica e não quer dar cara a tapa. A gente aqui dá cara a tapa, eu e a Rosita, tá? Na verdade, Michele, eu acho que é uma questão do próprio encontro do analista, que é uma pessoa, ainda que se revista de uma função no momento em que exerce sua clínica, mas que, ao escutar essas mulheres, essas mães, essas crianças, se reencontra com a sua própria sexualidade. Claro. Uma análise vai até onde foi...
Te análise do amo, analista. Rosita! Então, assim, se é um analista que tem suas resistências em relação à questão da sua sexualidade, ou, no caso de mulheres, do exercício da construção da sua feminilidade, isso vai interferir na condução das análises. E aí, voltando, isso é um ponto, né? Voltando ao que você falava, né? A questão edípica. Ora, quando que se dá a dissolução edípica? Quando a criança se dá conta que pai é homem e mãe é mulher. E não importa a questão de identidade de gênero, pessoal. Também não estou aqui nada contra. Gosta de trepar também. Isso! Qualquer dos 95 tipos de gêneros exercem relações sexuais, né? Então, mas exercem relações sexuais que interditam a criança. Isso, então, e o que eu quero dizer é isso. Eu escutei uma criança, na verdade, uma adolescente, que veio revoltada que os pais transaram com ela na cama. Tomar no cu, né, meu? Não, então, isso o que eu até estava pensando nesse sentido, assim, uma das poucas coisas, Michele, não sei se você concorda, que difere uma criança de um adulto ainda é a questão sexual. E me inquieta se isso não vai se esvair ou se fragilizar. Mas o que eu quero dizer é que para a criança, o momento decisivo do seu giro ou da sua caminhada edípica é se dar conta dessa sexualidade que é de um homem, de uma mulher, seja lá o gênero que for, mas o real, feminino e masculino, né, da ordem do real. E o que esses caras fazem com o seu sexo? O que eu faço com o meu corpo? Porque não adianta a questão de identidade de gênero. A gente tem um corpo real. E a gente tem que se ocupar disso. Seja vestindo-o identificatoriamente ou imaginariamente, e seja revestindo-o significantemente, que é o registro simbólico. Mas a ordem desse corpo está aí. Então, para uma criança se dar conta que papai e mamãe trepam, é a hora que ele se dá conta que não é o pai e a mãe que vão para a cama, mas é um homem e uma mulher. E aí essa questão da diferença sexual e essa questão dele... Então, a minha mãe não é mãe o tempo todo? Ela é uma mulher? Rosita, e mais, lembra das discussões que o João quer? Uma criança só aprende na escola quando essa interdição sexual está colocada em casa. Exato. Porque, na verdade, Freud foi categórico. A curiosidade, a possibilidade de aprender é sexual. E se teu filho está colado no teu corpo, meu amigo, tchau, tchau, possibilidade da criatura ter curiosidade, porque é bom, né? Agora, Rosa, última pergunta crucial, tá? Veja, você é membro fundadora da instituição, uma psicanalista muito antiga. Rosita, o caso clássico da Hermine, né, e tantos outros da psicanálise com crianças. Você teve ali familiares analisando, crianças familiares, inclusive o da Hermine, acho que é o sobrinho, mata ela. Você lembra disso? Assassina a Melanie ela. Klein. A Melanie Klein. Né? Eu queria escutar um pouco, o que eu percebo um pouco das analistas de crianças. Mulheres abandonadas, mal cuidadas, com uma feminilidade abaixo de 0 grau, entendeu? Mulheres que estão ali olhando, enfim. Eu queria escutar um pouco sobre isso, no sentido assim, não é sem efeitos, porque às vezes quando eu já recebo caso em supervisão, né, teve, por exemplo, uma supervisão que me procura e a criança, quando olha, né, para analista, olha, assim, o olhinho brilha e diz assim, nossa, como você é bonita. Veja, para uma criança não é sem efeito se encontrar com uma analista que está ali, né, como mulher, né? Porque acho que me parece que a colocação disso em cena na clínica não é sem efeitos, porque, retomando aqui para finalizar a pergunta, o que cada um faz com a sua própria análise,
também aparece na condução dos tratamentos na clínica. Se eu me dou toda pro trabalho, velho, eu me pergunto, me dou toda pra teoria, pro trabalho, me dou toda pros meus filhos, a pergunta é, o que se transmite também na clínica? Exato. Com você a palavra, Rosita. Isso, você me fez lembrar um artigo muito legal que se chama Ser Dama do Unicórnio ou Analista de Crianças, da Rosine Leduot. É um nome francês difícil. O pessoal está até pedindo que quando você salvar essa live, você salve, coloque aí as bibliografias. Eu não tenho tempo de fazer isso. Alguém faça. Me encaminhe pelo Zap e eu publico a gente, lá, tá? Isso, a gente dá uma olhadinha. Mas, enfim, a Rosa, a gente publica. Tá. Eu acho que eu lembrei desse texto porque ali ela se ocupa muito dessa ideia de que a psicanálise com crianças, ela ficou muito ligada a mulheres analistas. E ela vai colocando esse cuidado e até mesmo esse perigo de que essas mulheres analistas não se tornassem mães analistas. Num sentido de adotar essas crianças que se ocupam na clínica como uma posição materna, né? Eu tenho exemplo depois, vai. Segue. Então, isso é um ponto, né? E você fala, claro que a gente não pode generalizar, mas quando você fala do mal cuidado, né? Eu fiquei pensando, os gregos diziam, né? Cura sui. Cura sui é cuidar de si. Um processo psicanalítico, ele vai impor ao analisante que ele comece a se ocupar, a cuidar de si, nos 3 registros. Claro! Nos 3. Então, e aí eu me lembro do Lacan, quando você fala dessas mulheres, né? Lacan dizia, né? A mulher é a melhor analista, quando não a pior. Ou seja, essas mulheres que se falicizam intelectualmente... Pela via do trabalho, intelectualmente. Pela via do trabalho, elas tornam-se analistas, mas elas recalcam a sua porção feminina. Claro, recalcam a sua porção de mulher. Elas exato. ficam fora do sexo. Isso. Perfeito. E o Lacan, lembra que o Lacan vai falar assim, a posição do analista é uma posição feminina, porque é uma posição não toda. Não importa o sexo do analista. Não importa o sexo da pessoa que exerce a função do analista, mas é uma posição não toda. Então, é uma posição que faz com que o sujeito tenha que se colocar como não todo, como castrado. Então, uma analista mulher, agora pensando nas mulheres, né? Mas agora, Rosa, para quem está escutando, eu sei que tem pais, educadores, o cara da 4 escutando a gente. O que seria estar numa posição não toda? Vamos lá. Seria estar numa posição não toda quando você é não todo analista. Você não todo analista na medida em que há uma porção que escapa. Então, vou dar um exemplo claro, eu vou dar um exemplo meu, né? Quer dizer, o meu trabalho analítico... Rosita, pessoal, vai lá. Eu tô aqui, ó, cama agora. O que o meu trabalho analítico permitiu? Permitiu que eu pudesse fazer outra coisa que não só estudar psicanálise, e isso fez o quê? Fez com que a minha clínica se oxigenasse. Claro. Se oxigenasse. Porque ao se dar toda para o trabalho, você também não respirava, né? A sua clínica se fecha de falo. Claro. A clínica fecha-se de falo. Então, eu fico muito preocupada com esses analistas que estudam 7 dias por semana, que fazem cursos online 7 dias por semana. Eu tive em Curitiba aí, não te falei porque tu estava em Itacaré, mas eu tive em Curitiba e eu falei uma coisa, eram as análises da morte, 4 vezes por semana, o cara tinha que sangrar, uma coisa horrorosa, e aí os caras com uma vida de merda, meu.
análises que conduziram para Sim, sacrifício, gozo e sim, sofrimento. sim. Que análises Sim, eram essas, Rosa? E isso aí sim. na história da psicanálise é super marcado. Sim, exatamente. Eu acho que aí a gente pode até fechar nesse sentido. A maternidade também não precisa ser uma maternidade de gozo, renúncia e sacrifício. O exercício da maternidade, assim como o exercício da clínica psicanalítica, é FODA, é muito difícil. Mas se é movido, se é um dos nomes do desejo do sujeito, se é um dos seus nomes do pai, não se prescinde dele, né? Claro, Não se claro. prescinde. E porque não se prescinde, o exercício da maternidade da clínica pode ser diverso e pode ser divertido. Sim, e eu queria Não finalizar, todo, não mas eu todo. queria finalizar com uma questão importante, que na medida em que o sujeito passa a ter outros para além de papai e mamãe, ele não Aham. se sente mais numa posição em que ele deve responder às demandas que lhe vêm, Sim, seja de trabalho ou de qualquer outra ordem, seja de filho, seja de marido, etc. Ou seja, nessa posição de poder dizer, não, eu tenho outras coisas para além de você, seja para independente do outro, quaisquer que seja, isso também, de alguma maneira, oxigeniza as relações, né? De uma maneira em que a gente possa compartilhar um viver junto, né? uhum, Organizado pela condição desejante de cada um. Me parece que isso sim, está de bom tamanho, né, para o sujeito. Tá bem? sim, sim. Tá bem? Rosita, como sempre, um prazer enorme estar com Ah, o você. prazer foi Pessoal, meu. a Rosa é professora e está desde o início comigo dos cursos de pós em psicanálise da Clínica Cultura e psicopatologia infância e adolescência do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Aham. E deixa eu fazer só uma propaganda. Então, na semana que vem, vou iniciar um curso com o pessoal da estante analítica, psicanalítica, na quarta-feira, que é sobre clínica com crianças, questões mais técnicas, mais específicas desse trabalho com clínica de crianças. Deem uma olhada lá no meu Insta, que vocês vão ver como é que faz lá para fazer inscrição, se vocês tiverem interesse. Mas é sempre um prazer, né? Na cama com Rosa, olha aí, eu acho que eu vou, além do Ministério do Estraga Prazer, eu vou fazer na cama segredos, né, da alcova da Rosa. Não, na cama com Rosita, porque Com veja, Rosita. Rosita, sabe qual é o livro que eu lembrei? Ah, Memórias de Minhas Putas das Tristes. Tristes, belíssimo, também recomendadíssimo para todo mundo. Esqueçam Lacan e vão ler Garcia Marques. Marcos. Rosa, um beijo, te amo pra cacete. Você é uma linda. Tchau, Foi linda a tchau. live de Tchau para hoje. todos. Vou Gente, salvar. quem eu não conseguir responder as perguntas, se quiser me mandar via chat, fiquem à vontade, porque não dá mesmo, às vezes a gente não consegue acompanhar e Isso, se responder. alguém puder reunir tudo que a gente citou e mandar aqui para nós, a gente lança nas Isso, redes sociais vai e ser divulga. legal. Tá Tá bom? bom, Beijo. então. Obrigada, Rosita. Beijo, Foi tchau, lindo tchau, hoje. tchau para Beijo, beijo. todos. Tchau, Boa tchau, pessoal. Obrigada noite. a todos.